Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco e desejo a você um feliz 2026 de muita paz, amor e muitas vitórias com Jesus. E confira agora os principais destaques desta edição. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, cuidando de um filhote que não era da família. Cada vez mais casos de músicas falsas geradas por inteligência artificial acabam nos catálogos de artistas nas plataformas de streaming. E ainda, de acordo com o Ministério do Turismo, um dos destinos mais procurados para passar as férias é a Bahia. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando dos pesquisadores no norte do Canadá que observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens de vídeo de uma ursa selvagem cuidando de um filhote que não era seu. Os ursos polares são muito conhecidos pela força e por serem predadores vorazes. Mas a espécie também pode surpreender e se dobrar quando o assunto é maternidade. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens em vídeo de uma fêmea na natureza cuidando de um filhote que não era seu. A adoção de filhotes é relativamente rara em ursos polares. Documentamos 13 casos em nossa população de estudo nos últimos 45 anos. E no outono passado, quando observamos esse grupo familiar, uma fêmea foi imobilizada. Quando nos aproximamos, um dos filhotes tinha etiquetas nas orelhas e o outro não. As imagens de uma ursa cuidando de um filhote adotado foram capturadas durante a migração anual de ursos polares ao longo da Baía de Hudson, na província de Manitoba, conhecida como capital mundial do urso polar. Pesquisadores canadenses tinham encontrado a mãe na primavera, quando ela saiu de sua toca de maternidade. A fêmea tinha apenas um filhote, que foi marcado, uma prática comum para auxiliar no estudo da população. Acreditamos que seja porque essas ursas polares são mães tão boas, com o instinto maternal predisposto a cuidar de filhotes. E quando há um filhote sozinho, berrando e chorando, elas simplesmente o acolhem e cuidam dele. Os dois filhotes têm entre 10 e 11 meses de idade e provavelmente ficarão com a mãe até completarem 2 anos e meio. Os pesquisadores não têm, no momento, informações sobre o que aconteceu com a mãe biológica do filhote adotado. Autoridades italianas anunciaram a descoberta nos Alpes italianos de centenas de metros de pegadas de dinossauros. Os pesquisadores fizeram testes e perceberam que os animais passaram pela região há mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las. Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. A morte de um homem após a queda de uma barra em uma academia levanta alerta sobre os cuidados ao fazer exercícios sem acompanhamento profissional.
Luciana treina há anos, entrou na academia por estética e sofreu no começo. Tinha noção da questão da saúde, né? Da importância que era fazer musculação para a saúde. Já machuquei coluna, joelho, ombro, já lesionei bastante lá atrás, por não saber treinar direito. Para uma boa execução de um exercício dentro de uma academia, é importante prestar atenção aos detalhes, para não resultar em uma lesão permanente ou até mesmo ser fatal, como no caso de um homem que morreu no Pernambuco após a queda de uma barra. A imagem mostra o momento que Ronald Montenegro tenta fazer um exercício chamado supino. Assim que ele sobe a barra pela segunda vez, ela cai no peito dele. Ele se levanta e, na sequência, cai. Apesar do socorro, ele não resistiu. Esta personal explica que um dos fatores que pode ter facilitado a queda da barra foi a pegada. Conhecida como pegada suicida, por conta da barra estar livre. Então, toda pegada com a barra, com que eu não tenha esse polegar sustentando a barra e envolvendo ela, é uma pegada suicida. Tanto para cima, quanto se eu estivesse segurando ela para baixo. Então, a probabilidade da barra escorregar da minha mão nessa pegada aqui é enorme. Aqui, a barra já não escorrega. Eu posso não aguentar segurar, mas a barra não vai soltar. Outra situação é a quantidade de peso, como também são chamadas as anilhas, colocadas na barra. O ideal é chamar um colega, ficar perto dela, para que, se algo de errado aconteça, ele está ajudando ela no movimento. Esses são os chamados exercícios livres. Agora também tem treinos que são realizados em máquinas, e algumas delas possuem trava, como a barra guiada para agachamentos. Ela trava o meu aparelho a hora que eu não consigo mais sustentar a carga. Então, se eu estou sem a trava de segurança e eu não tenho a amplitude desejada para realizar o movimento, eu vou gerar uma lesão aqui. Para funcionar, academias precisam ter profissionais da área habilitados pelo Conselho de Educação Física para orientar os alunos. E cada um deles precisa de um tipo de treino diferente. Por isso, a necessidade de entender o corpo. Toda academia necessita de um profissional, estando ali do lado, compartilhando conhecimento, dando atenção para o aluno, fazendo a parte da prevenção dele, dos cuidados e questionando até mesmo no dia ali como ele está se sentindo para estar executando aquele exercício. Os casos de picadas de escorpião aumentaram no Brasil, principalmente nas regiões mais quentes do país. Vamos ver quais são os principais cuidados a serem tomados. O escorpião, um animal que antes era mais comum em áreas rurais, hoje aparece com frequência em bairros urbanos. Aqui no Brasil, o aumento no número de casos acende um alerta, principalmente em regiões mais quentes e também com o acúmulo de lixo e entulho. E um dos principais fatores da questão de aumento de casos e até avistamento é a questão da degradação. O déficit, do ambiente no qual ele é original está se acabando, então está diminuindo, está aumentando o déficit, está aumentando a degradação, está aumentando o desmatamento, e aí eles procuram abrigo, e o abrigo são as nossas casas. O lixo acumulado no fundo dos quintais. Um dos principais alimentos dos escorpiões são as baratas. Então, quando tem alimento que vem do lixo, aumenta também a procura do predador, e o predador é o escorpião. Expansão das cidades em meio ao ambiente rural, ao ambiente mais arborizado, poucas árvores, acaba implicando diretamente de aparecimento de escorpião. Esses animais aparecem com mais frequência nos meses mais quentes, de setembro até fevereiro, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Já no norte e no nordeste, as regiões mais quentes do país, os escorpiões costumam aparecer o ano todo. A sua picada é fatal e os acidentes podem ser leves, moderados ou graves. Geralmente, os casos de acidente de escorpião, atingindo o sistema nervoso, ele vai ter problemas locomotores, de fala, mas tudo isso resolvendo com o soro anti-escorpiônico em tempo hábil, consegue se resolver. A doutora Lúcia Awad explica como podemos evitar o aparecimento de escorpiões. Tem que se manter o local limpo e organizado. Mantenha quintais e áreas externas
sem folhas secas, sem entulhos, madeira, lixo. Evite o acúmulo de materiais de construção. O uso de telas em ralos, soleiras e veda-portas em paredes e pisos também é recomendado. Cuidado com objetos. Sacuda roupas, sapatos, toalhas, roupas de cama antes de usá-lo. Em caso de acidente, procurar atendimento o mais rápido possível. Leve o animal, se possível, junto à unidade de saúde para posterior reconhecimento e identificação do inseto, pois pode ajudar no tratamento. Uma idosa de 91 anos viralizou nas redes sociais ao pedir emprego em uma grande rede de lojas em Santa Catarina. Pois é, para quem tem vontade de trabalhar, a idade é só um pequeno detalhe. Foi o que aconteceu com a Dona Maria na cidade de Blumenau. Ela lançou, através ali de familiares, um vídeo nas redes sociais pedindo emprego, nada mais, nada menos, para Luciano Hang, dono da rede de lojas aí de magazines que estão espalhados pelo Brasil inteiro, da Avan. A Avan é conhecida aqui no estado, né, por ela ser uma empresa catarinense e ter ganhado popularidade nacional, e através também do marketing da loja, o velho da Avan, como é conhecido Luciano Hang, faz essa interação com os seus consumidores, né, com quem frequenta a loja frequentemente, né? Ele sempre está aparecendo em alguma loja e postando nas redes sociais. Só que a Dona Maria queria ajudar em casa, queria ter mais condições e pediu através das redes sociais um emprego. Só que detalhe, ela tem 91 anos, isso mesmo. Então, para quem quer trabalhar, a idade, como eu disse, é só um mero detalhe. Ele acabou aí, né, recebendo esse vídeo e fez até uma surpresa para Dona Maria, para poder aí dar um abraço na idosa e dizer, né, que infelizmente não dava para dar um emprego para ela, mas que ele estava ouvindo os apelos da viralização ali que causou o seu vídeo. Ela é moradora de Blumenau, no Vale do Itajaí, sonhou e disse, né, que sonhava em trabalhar na rede do empresário. É isso, né? Para quem quer trabalhar, idade não importa, é só ter força de vontade. Um estudo realizado pela Câmara Brasileira do Livro mostrou que o mercado da leitura gera 70 mil empregos diretos no país, além de ter mais de 50 mil empresas registradas na área editorial. Nos últimos 3 anos, o total de postos de trabalho no mercado editorial permaneceu praticamente estável, com variação de apenas 1%. Isso se explica pelo perfil do setor, em que 83% dos CNPJs são microempresas e quase 60% das editoras e livrarias são formadas por apenas uma pessoa. O comércio varejista lidera a geração de empregos, com a maior concentração de vagas na região sudeste, responsável por 56% do total. Em 2025, o setor do livro estava presente em 2.495 municípios brasileiros. O levantamento foi realizado em parceria com a Analytics Valuation Reporter Insights, a partir do cruzamento de informações da Receita Federal, do Ministério do Trabalho e do IBGE. A Câmara Brasileira do Livro representa todos os segmentos do mercado editorial e organiza eventos como o Prêmio Jabuti e a Bienal do Livro. Segundo a presidente da instituição, Servane Matos, o estudo permite enxergar com clareza a dimensão e diversidade do setor editorial e livreiro no Brasil, algo que é fundamental para orientar o planejamento do mercado do livro no Brasil. A Comissão Nacional de Saúde da China aprovou a criação de uma proteína com muito mais valor para a saúde do que a carne. Além disso, é um ingrediente alimentar com menor impacto ambiental e muitos chineses já estão comendo. O fungo foi descoberto por volta de 1967 e passou a ser comercializado como alimento humano, 1000 vezes mais eficiente do que a carne tradicional. O ingrediente aprovado provém do fungo Fusarium venenatum. Os pesquisadores transformaram o fungo em uma superproteína que imita o sabor da carne, é mais fácil de digerir e cresce em velocidade recorde. A produção será feita pela empresa de biotecnologia Fushine Bio, que recebeu autorização para fabricar até 200 mil toneladas por ano. A microproteína é cultivada em tanques fechados por fermentação de biomassa,
utilizando água e fontes simples de carbono, como a glicose. Esse processo é diferente da pecuária, pois não exige grandes extensões de terra, pastagens ou muito menos antibióticos. Além disso, reduz drasticamente o consumo de água e as emissões de gases do efeito estufa. Uma das principais precauções em relação à sua aprovação era o valor nutricional. No entanto, essa proteína é considerada completa pelos especialistas, pois contém aminoácidos essenciais, alto teor de fibras, baixos níveis de gordura e zero colesterol. Sua textura naturalmente fibrosa permite que imite a carne, tornando-a ideal para o preparo de produtos como nuggets, almôndegas e bifes vegetarianos, entre outros. A proteína já está sendo comercializada em alguns países. No entanto, a China optou por estabelecer critérios nacionais detalhados para garantir o máximo de segurança à população, especialmente para crianças e gestantes. 3 cães estão tirando o sono de moradores de um bairro em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Os cachorros estão atacando e matando outros animais, principalmente gatos. Nas redes sociais, as pessoas estão chamando o grupo de Gangue dos Caramelos. Uma situação que se arrasta há um bom tempo e que tem preocupado moradores do bairro Monte Líbano, em Campo Grande. Animais de estimação, principalmente gatos, estão sendo atacados e mortos. Segundo os tutores, os responsáveis pelos ataques são esses 3 cachorros. O caso mais recente ocorreu com o pet dessa moradora, que preferiu não se identificar. O meu gato caçula, de 11 anos, morreu na frente da minha casa, teve testemunha, minha vizinha testemunhou tudo, fui fazer o BO na DECAT junto com ela. A DECAT falou que geralmente esse tipo de assunto, esse tipo de BO não vai pra frente, mandou a gente pro CCZ, o CCZ disse que não mexe com esse tipo de coisa. Então aquele negócio, manda a gente pra um lado, manda a gente pro outro, não resolve nada. E tá bem difícil, era o meu animal de apoio também, eu tenho depressão crônica, tá sendo bem complicado pra mim, de verdade. No grupo de mensagens do bairro, eles são chamados de Gangue dos Caramelos. Queridos em todo o país, pela coloração amarelada e raça não definida, por aqui esse perfil virou sinônimo de medo. Tem os gatos que são de criação das famílias, do pessoal da rua, eles sempre estão nesses locais. E o último gato que foi atacado, a minha esposa viu eles descendo e a forma deles cercar o gato, não deixar subir em lugar nenhum, matar o gato e começar a querer despedaçar o gato. Até então, pelos relatos dos moradores, as situações mais críticas ocorreram com os gatos. Mas a preocupação a partir de agora é que as próximas vítimas possam ser idosos e até crianças. É o caso dessa outra moradora, que diz que o problema é antigo e que o próprio pai, um senhor de 86 anos, já foi vítima dos cães. Ele estava indo, caminhando para ir ao mercado e ele foi mordido, foi atacado. Os cachorros, eles atravessaram a rua para atacá-lo. E ele estava sem nada para se proteger, então pegaram bem na perna dele, no meio de uma pandemia, bem no ápice dela. E a gente correu, a gente foi atrás do cara, o cara não deu a menor satisfação, não mencionou, não deu suporte pra gente. Não, foi irônico, falou que, por que estava andando na rua, a gente perguntou se era vacinado, ele nem sabia dizer se os cães dele eram vacinados. Dali, procuramos então o tutor dos cachorros. Pelo jeito não tem ninguém, nem mesmo os cachorros. Tido embaraço, os vizinhos agora estão organizando um abaixo-assinado e, com as assinaturas, esperam chamar a atenção das autoridades. Já estão com mais de 50 assinaturas, estamos esperando a feirinha aqui do bairro para coletar mais assinaturas, inclusive. E assim, vamos tentar mandar para o Ministério Público agora, porque nenhum meio está tentando ajudar a gente, todo mundo está muito omisso em relação a isso, e a gente está tentando fazer o possível para a situação acabar logo, porque ninguém mais aguenta aqui, ninguém mais está aguentando. A música é uma porta para muitos jovens conquistar os seus sonhos. A Orquestra Maré do Amanhã é uma dessas oportunidades criadas para a juventude da comunidade Complexo do Maré, no Rio de Janeiro. Desde a fundação em 2010, milhares de crianças e adolescentes já viram suas vidas
mudar. O projeto representa o primeiro contato com a música e instrumentos musicais para muitos participantes da Orquestra Maré do Amanhã. O espaço trouxe para a comunidade a esperança de um novo caminho para a juventude do local. As famílias têm a esperança de ver os filhos trilharem as estradas do sucesso e não entrar no mundo do crime. Além das aulas de música, a Orquestra Maré do Amanhã oferece atendimento psicológico e uma ajuda de custo aos alunos, o que amplia as possibilidades de permanência no projeto e de desenvolvimento pessoal. Então, a maior parte da minha vida eu morei na Maré. Mas era ensino médio, eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer da vida. Queria fazer coisas para não ficar em casa, sabe? Assim, avulsa. Se ela não tivesse sido criada, eu acho que muita gente já teria sofrido com um monte de coisa dentro da favela. A Maré é uma região muito perigosa e muito difícil. Ainda mais para fazer música no nível que a gente quer que faça. Né? Porque você toca ouvindo tiro. E assim a gente foi caminhando. A orquestra começou com 24, hoje a gente já está atendendo 4.200 crianças lá. Atualmente, o projeto atende estudantes de cerca de 30 escolas públicas da Maré. Só no ano passado, mais de 4.000 crianças e jovens participaram das atividades que vão além da formação musical e contribuem para a ampliação de perspectivas de vida. A Orquestra Maré do Amanhã foi criada pelo jornalista Carlos Eduardo Prazeres após o sequestro e assassinato de seu pai, o maestro Armando Prazeres. A polícia concluiu que o autor do crime era morador do complexo da Maré. O meu pai, o maestro Armando Prazeres, me telefonou e me perguntou se eu aceitaria o desafio de criar com ele uma orquestra diferenciada. Ela não estaria preocupada em tocar no Teatro Municipal, nem na Sala Simão Meirelles, mas principalmente tocar em escola para crianças e em favelas. Só que em 91, ele saiu de casa e foi sequestrado e assassinado. Foi um caso que teve muita repercussão, mas a gente nunca teve uma resposta. Eu vou tentar retomar o trabalho que meu pai fazia. Um único problema, eu não sou músico, vou ter que arrumar quem me ajude nisso. E aí conheci o Felipe, o Fred e o maestro Júlio Siqueira, que aceitaram o desafio de fazer um projeto numa favela. E eu quis fazer na Maré, porque a única coisa que a gente ficou sabendo da morte dele é que ele tinha sido sequestrado em Laranjeiras, o corpo tinha sido jogado em São Cristóvão e o carro havia sido abandonado na Vila do João. Eu falei, bom, vamos fazer renascer o sonho dele nesse lugar. 15 anos depois, a trajetória do projeto ganhou um novo registro. Um livro que reúne histórias de alunos formados pela orquestra e acompanha o crescimento de quem teve a vida transformada pela música. Reconhecida oficialmente em 2023 como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro, a Orquestra Maré do Amanhã já se apresentou em diferentes países e segue colecionando conquistas. Uma das mais simbólicas aconteceu durante o concerto de Natal, realizado no Jardim Botânico, no Rio. Na apresentação, o violinista David viveu um momento especial. Ex-aluno do projeto, ele apresentou o primeiro violino que construiu do zero. Hoje, morando na Itália, David cursa formação para se tornar luthier, profissional especializado na construção de instrumentos musicais. O instrumento estreou justamente no concerto de Natal da orquestra, que marcou sua formação. Embora ainda precise concluir o curso na Europa, David já planeja voltar à Maré no futuro, para compartilhar o conhecimento adquirido e criar novas oportunidades para outros jovens da comunidade. Cada vez mais casos de músicas falsas geradas por inteligência artificial acabam nos catálogos de artistas nas plataformas de streaming, devido à impressionante semelhança das faixas e as músicas que eles compõem. A musicista folk britânica Emily Portman ficou surpresa em julho ao receber uma mensagem de um ouvinte a parabenizando por seu novo álbum. Mas essa história tem um detalhe: a artista não tinha um novo disco e o último havia sido lançado em 2022. And a listener had informed me that there was a new album out.
Um ouvinte me informou que havia um novo álbum lançado em meu nome, o que foi uma surpresa para mim, já que não lancei nada. Então segui os links e vi que em todas as plataformas online, do iTunes ao Spotify ao Amazon Music, havia um novo álbum digital lançado e estava no meu perfil. E quando ouvi, percebi que, bem, eu sabia que não era eu, mas percebi que devia haver algum engano, porque não era uma música que eu conhecesse. E ouvindo com mais atenção, percebi que não era um artista de verdade, era um álbum gerado por inteligência artificial. O álbum lançado foi batizado como Orca e baseado em alguns trabalhos anteriores de Emily. A musicista não conseguiu identificar os autores da fraude, mas tudo indica que se fizeram passar por ela usando uma empresa de distribuição que publica músicas na internet em nome dos artistas. I believe what happened was that the new album Orca. Acredito que o que aconteceu foi que o novo álbum Orca foi baseado nos meus 3 álbuns solo e que é muito fácil fazer isso hoje em dia. Você pode baixar um aplicativo, digitar meu nome e dizer: faça um álbum assim, faça uma música assim, e ele vai gerar músicas que se baseiam em todo o meu trabalho protegido por direitos autorais, o que é particularmente perturbador. Work or my copyrighted work, which is particularly disturbing. Do outro lado do mundo, na Austrália, o músico Paul Bender descobriu este ano, nos perfis de sua banda The Sweet Enoughs, 4 músicas que classificou como péssimas, geradas em seu nome por inteligência artificial. O músico ainda encontrou diversos álbuns suspeitos, principalmente nos catálogos de artistas falecidos, como a cantora escocesa Sophie, que morreu em 2021. Hoje em dia, o mundo inteiro está cada vez mais inundado por lixo sem esforço. E honestamente, acho que meu desprezo por pessoas que fingem ser artistas sem terem feito nenhum trabalho para desenvolver uma prática artística é um desprezo profundo que só aumenta a cada dia, infelizmente. An art practice, it's a deep disdain that only grows by the day, unfortunately. Bender decidiu lançar uma petição no Change.org, incentivando as plataformas a reforçarem sua segurança. Até o momento, a petição já conta com mais de 24 mil assinaturas. Emily Portman e Paul Bender pediram às diversas plataformas que removessem as músicas fraudulentas, o que levou entre 24 horas e 8 semanas, mas não entraram com processos judiciais. Em meio às preocupações com a IA, os 2 artistas estão de fato trabalhando em novos álbuns. O Museu da Favela ganhou uma nova sede no Rio de Janeiro e o local recebeu investimentos de 7 milhões de reais para atrair cada vez mais visitantes. O Museu de Favela, no Pavão Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, no Rio de Janeiro, reabriu ao público na nova sede. A retomada acontece com a estreia da mais recente série da exposição, Um Despertar de Almas e de Sonhos, que inaugura uma fase em que o Museu Territorial da Zona Sul passa a acolher também narrativas culturais e biográficas de outras 8 favelas da cidade. A proposta inédita integra ambientes físicos e digitais, incluindo sala imersiva, experiência em realidade virtual e um game interativo na plataforma Roblox. O novo MUF transforma a visita em uma experiência que combina memória, arte e tecnologia. Destacando o talento, criatividade e a resistência das favelas, o projeto recebeu investimento de 7 milhões de reais, sendo 4 milhões destinados às obras e 3 ao desenvolvimento de conteúdos físicos e digitais, viabilizados via patrocínio do Instituto Light pela Lei de Incentivo à Cultura. A segunda frente é o E-Museu das Favelas, plataforma digital gratuita que reúne 9 galerias virtuais e um game, permitindo que pessoas do mundo inteiro visitem as comunidades de forma remota. A reabertura teve participação intensa de 9 comunidades representadas. Foram produzidos hologramas a partir de 15 entrevistas com moradores, reforçando o protagonismo local. A nova sede do Museu de Favela, na rua Alberto de Campos 12, 4º andar em Ipanema, já está aberta ao público. O funcionamento é de terça a sábado, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, com ingressos a R$ 30 a inteira.
O número de pessoas com mais de 90 anos dobrou em todo o mundo na última década. Mas tão importante quanto o tempo é ter qualidade de vida. Na última década, o número de nonagenários, ou seja, pessoas com 90 anos ou mais, dobrou no mundo. Um fenômeno que também aconteceu aqui no Brasil, onde esse grupo representa 0,4% da população. E a previsão é que cheguem a 5 milhões de pessoas até 2060. E dentro desse grupo, existem os chamados superidosos. São indivíduos que apresentam desempenho intelectual igual ou superior ao das pessoas de 50 e 60 anos, em testes de memórias, autoconhecimento, raciocínio lógico e também bom desempenho físico. Mas para chegar a esse patamar, tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Um estudo feito durante 30 anos pelas faculdades de medicina da Universidade de Boston e Harvard, com 71 mil pessoas, mostrou que os otimistas têm uma vida de 11% a 15% mais longa do que os pessimistas e chance de até 70% maior de chegar aos 85 anos. Outro levantamento feito pela University College de Londres revela que as pessoas que conseguem preencher bem o seu tempo ganham em média 2 anos de vida em comparação com quem leva uma existência vazia. Ou seja, tão importante quanto viver muito é ter qualidade de vida. Um ranking mostra quais são as melhores rodovias do país. Das 10 melhores, 8 são de São Paulo. Segundo a pesquisa CNT de rodovias, as condições das estradas brasileiras melhoraram. 111.197 quilômetros de rodovias pavimentadas por todo o país foram avaliadas. 38% delas foram consideradas em ótimas condições, o que foi um aumento de 5% comparado ao ano de 2023. Já 19% foi avaliado como péssimo. E entre os 10 melhores trechos, 8 são de rodovias que cortam o estado de São Paulo. E somente uma é de gestão pública, que é a rodovia Euclides da Cunha, no interior paulista. A rodovia que ficou em primeiro lugar no ranking foi a Raposo Tavares, também no estado de São Paulo. Todas as 12 que estão no ranking das piores são de gestão pública. 6 ficam no Nordeste, 3 no Norte, 2 no Sul e somente uma no Sudeste. As concessões rodoviárias se mostraram essenciais para a melhoria das estradas, já que mais da metade daquelas sob gestão públicas apresentam algum tipo de problema no pavimento. Mas a rodovia Euclides da Cunha, que não recebeu concessões, conseguiu atingir o 5º lugar. Isso porque ela recebeu, nos últimos anos, mais de 260 milhões de reais em investimentos. As condições das estradas refletem na quantidade de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que acontecem pelo menos 8 acidentes por hora, e muitos deles têm ligação com as condições de segurança das rodovias. O número de casos de queimaduras solares mais que dobraram no Rio de Janeiro durante o verão. Por isso, é importante ficar alerta. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou o alerta para os cuidados com a pele neste início de verão. A ação foi tomada por conta do aumento expressivo de atendimentos por queimadura solar na rede de saúde pública. Dados divulgados pelo município mostram que, no último verão, o número de casos mais que dobrou em relação aos meses anteriores. Entre novembro de 2024 e março de 2025, foram registrados, em média, 182 atendimentos mensais por queimadura solar, mais que o dobro da média observada entre janeiro e outubro de 2024, quando houve cerca de 88 atendimentos por mês. Dermatologistas alertam que, além das queimaduras e do câncer de pele, a exposição solar sem proteção pode provocar ou agravar outros problemas dermatológicos. O sol em excesso está associado ao surgimento de manchas, lesões, envelhecimento precoce e ao agravamento de doenças como micoses e brotoeja. Idosos, gestantes e crianças necessitam de atenção redobrada
pois fazem parte de um grupo mais vulnerável. Para evitar problemas de saúde causados pela exposição ao sol, especialistas recomendam o uso diário de protetor solar fator 30 ou superior, reaplicado a cada 2 horas. O protetor deve ser reaplicado sempre após entrar na água ou em situações de suor excessivo. Também é recomendado ter atenção com regiões que são frequentemente esquecidas, como couro cabeludo, nuca, orelhas, lábios, mãos e pés, áreas que também precisam de proteção. Para quem procura atendimento, a Rede Municipal de Saúde oferece atendimento especializado em dermatologia, com encaminhamento pelas unidades de atenção primária. Em casos de urgência, hospitais, UPAs e centros de emergência regional estão preparados para o atendimento. A unidade de referência mais próxima pode ser consultada na página Onde Ser Atendido, no portal da Secretaria Municipal de Saúde. Um aplicativo com foco nas pessoas que sofrem com qualquer tipo de câncer poderá barrar a correria aos hospitais sem necessidade. O objetivo é melhorar a comunicação entre os pacientes e os profissionais de saúde e muita gente conseguindo ajuda sem sair de casa. O aplicativo começou a ser desenvolvido em 2017 e foi inspirado em estudos que valorizam a fala do paciente ao relatar seus sintomas em tempo real, possibilitando o recebimento de orientações mais rápidas. Essa abordagem contribui para a redução de complicações, diminui as idas à emergência e melhora a qualidade de vida dos pacientes. O aplicativo, chamado Lila, é instalado no celular do paciente e permite que a qualquer momento ele registre sintomas, dúvidas ou desconfortos, descrevendo a intensidade do problema a partir de sua própria percepção. Do outro lado, os profissionais de saúde acompanham essas mensagens por meio de uma plataforma que organiza as demandas e possibilita respostas em tempo real. Dessa forma, é possível ajustar medicações, orientar condutas ou esclarecer dúvidas que, sem esse canal, poderiam gerar ansiedade e levar à busca por atendimento presencial. Um dos principais objetivos dos criadores do aplicativo é reduzir o tempo de espera para consultas agendadas, que atualmente pode chegar a 2 ou 3 semanas. Embora os dados do estudo conduzido pelo INCA ainda estejam em fase de análise, já se observam reduções consistentes nas idas à emergência com o uso desse tipo de ferramenta. A proposta do aplicativo despertou o interesse de profissionais de outras regiões do país, como Belém, Ceilândia, Distrito Federal e Janualpa, Minas Gerais, que passaram a adotar a ferramenta, especialmente em contextos nos quais o deslocamento até o hospital envolve longas distâncias. O aplicativo também auxilia na definição de quando o atendimento presencial é indispensável, como em casos de infecção simples. Atualmente, o serviço realiza cerca de 120 atendimentos mensais e conta com mais de 500 pacientes cadastrados. Embora o custo de adoção seja baixo, em comparação à expansão de serviços de emergência, é necessário reorganizar o trabalho das equipes e garantir financiamento contínuo. De acordo com o Ministério do Turismo, um dos destinos mais procurados para passar as férias é a Bahia. Faz tempo que este é o local mais procurado pelos brasileiros interessados em descansar. Mas é sempre bom ficar atento, porque muitas praias da região continuam inadequadas para banho. O levantamento aponta que os entrevistados mais velhos preferem destinos de sol e praia. A escolha foi feita por 34% dos entrevistados. No entanto, já para o público de 18 anos, a Bahia aparece apenas na terceira colocação, com 12% da preferência. Apesar de liderar pelas escolhas entre os idosos, esse grupo etário é o que menos viajou a turismo nos últimos anos. Apenas 30% dos entrevistados com 60 anos ou mais afirmaram ter feito viagens de férias pelo Brasil ou ao exterior desde 2023. Com o crescimento do turismo, o Nordeste tem investido em deixar as praias limpas durante todo o ano de 2025.
Uma das cidades que recebeu esse investimento é a Salinas de Margarida, com 15 mil habitantes, que fica nas margens da Baía de Todos os Santos e na Barra do Rio Paraguaçu, um dos mais importantes da Bahia. Pela primeira vez após 10 anos, as 3 praias de Salinas foram classificadas boas. Com a melhora da qualidade das águas, o turismo volta a crescer. Entre novembro de 2024 e outubro de 2025, o Nordeste ampliou o número de praias consideradas boas. Ao todo, foram 157 praias que passaram a ter mais investimentos. Já as praias de Salvador, um dos pontos turísticos mais importantes da Bahia, muito ainda precisa ser feito. Ainda segue concentrando a maior proporção de praias impróprias do estado. A Embasa, empresa estatal de água e saneamento, justifica que a qualidade das praias também tem relação com a água suja que chega pela rede de drenagem pluvial, de responsabilidade das prefeituras. A estatal destacou que tem 12 obras de esgotamento sanitário, com investimento de 718 milhões de reais. Em 2025, a Bahia não realizou monitoramento nas qualidades das praias do Sul e Extremo Sul, mas as praias mais turísticas continuam em destaque para banho, como Porto Seguro, Morro de São Paulo, Ilhéus e Itacaré. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e um forte abraço. Tchau!